Quando falamos em autoridade, muitas pessoas pensam imediatamente em conhecimento, títulos, certificações, experiência, resultados. Tudo isso é muito importante, mas existe uma diferença entre ter autoridade e ser percebido como referência. Você pode possuir muito conhecimento e ainda assim não conseguir transmiti-lo. Pode ter resultados consistentes e continuar sendo ignorado em uma conversa. Pode estar preparado e não conseguir ocupar o espaço que a sua experiência permitiria. Isso acontece porque a autoridade não começa apenas no conteúdo da sua fala. Ela começa na forma como você chega. Antes de você apresentar um argumento, as pessoas observam a sua postura, o seu ritmo, o seu nível de atenção, a maneira como você se relaciona com o ambiente. Por isso, eu costumo dizer, a autoridade, ela não é anunciada, ela é percebida. E talvez essa frase até pareça injusta para você. Afinal, não deveríamos avaliar as pessoas apenas pelas qualidades do trabalho? Em um mundo ideal, talvez sim. Mas na prática, as relações humanas são construídas por sinais. E o conteúdo é apenas um deles. Então, imagine duas pessoas apresentando exatamente a mesma ideia. A primeira fala muito rápido, evita olhar para os participantes, pede desculpas antes de começar, interrompe o próprio raciocínio várias vezes e termina cada frase como se estivesse pedindo autorização. A segunda fala com calma, organiza a mensagem, escuta as perguntas, reconhece quando não sabe alguma coisa e sustenta aquilo que conhece. O conteúdo de ambas pode ser semelhante, mas a percepção de autoridade será totalmente diferente. Isso não significa que pessoas extrovertidas tenham mais autoridade. Também não significa que você precise falar alto ou dominar a conversa. Aliás, muitas vezes o excesso de necessidade de aparecer comunica exatamente o contrário. A autoridade não é volume, é consistência. Uma pessoa pode ser discreta e extremamente presente, pode falar pouco e ainda assim ser ouvida. Pode não ocupar o centro da sala, mas demonstrar clareza, segurança e profundidade. A presença de autoridade costuma possuir alguns elementos. O primeiro é a clareza. Quem conhece o próprio território não precisa complicar a mensagem para parecer inteligente. Consegue organizar pensamento, sabe explicar, não utiliza as palavras difíceis apenas para criar distância. O segundo é a coerência. A pessoa fala sobre respeito e trata todos com respeito. Defende responsabilidade e cumpre compromissos. Promete menos e entrega aquilo que prometeu. O terceiro é tranquilidade, não a ausência de nervosismo. Todos podemos ficar nervosos, mas a capacidade de não transformar a ansiedade em pressa, agressividade ou necessidade de aprovação. Quarto é a escuta. Pessoas com autoridade não precisam demonstrar conhecimento a cada segundo. Elas conseguem ouvir, fazer perguntas, reconhecer outras perspectivas. E quinto é o limite. A autoridade também aparece na capacidade de dizer: isso eu não sei. Esse assunto não pertence à minha área. Preciso verificar antes de responder. Muita gente acredita que admitir desconhecimento enfraquece a imagem. Quando existe segurança, acontece justamente o contrário. A honestidade fortalece a confiança. Outro ponto importante é a linguagem corporal. Eu não gosto da ideia de decorar movimento. Cruze ou não cruze os braços. Faça determinado gesto, incline-se em certo ângulo. Quando transformamos presença em coreografia, perdemos a naturalidade. A linguagem corporal precisa ser compreendida como expressão e não como truque. Uma postura mais organizada pode ajudar você a respirar e falar melhor. O contato visual demonstra atenção.
Um ritmo mais tranquilo facilita a compreensão, mas nada disso funciona se for feito de maneira artificial. A pergunta não é qual gesto faz alguém parecer poderoso. A pergunta é: o que está impedindo a minha presença de acompanhar o conhecimento que eu possuo? Às vezes é falta de preparação. Às vezes é medo de julgamento. Às vezes é o hábito de se diminuir para não parecer arrogante. E esse último ponto merece atenção. Muitas pessoas confundem a autoridade com arrogância e, para evitar serem vistas como arrogantes, passam a suavizar tudo. Pedem desculpas antes de apresentar uma opinião, diminuem os próprios resultados, utilizam expressões como: talvez isso seja uma bobagem. Não sei se isso faz sentido. Posso estar completamente errada. Claro que podemos demonstrar abertura, mas existe uma diferença entre a abertura e apagamento. Você não precisa se diminuir para deixar o outro confortável. Pode apresentar uma ideia com firmeza e continuar sendo respeitoso. Pode reconhecer experiência sem acreditar que sabe de tudo. Pode ocupar espaço sem retirar o espaço de ninguém. A autoridade saudável não precisa humilhar, ela orienta. Não precisa intimidar, ela oferece segurança. Não precisa provar superioridade, ela demonstra responsabilidade. É por isso que a autoridade começa antes da primeira palavra, porque ela está na relação que você estabelece com o próprio valor. Quando você reconhece que sabe, consegue falar com clareza, quando reconhece o que não sabe, não precisa fingir. Quando entende o contexto, consegue ajustar a comunicação. E quando respeita as pessoas, não transforma a presença em disputa. Quero te sugerir um exercício para a sua próxima reunião. Antes de entrar, não pense, preciso impressionar. Pense, como posso contribuir com clareza? Essa pequena mudança altera a energia da participação. Você deixa de buscar a aprovação e passa a oferecer valor. Durante a conversa, observe 3 pontos. Primeiro, estou falando com clareza ou tentando parecer mais preparado? Segundo, estou realmente escutando? Terceiro, estou diminuindo as minhas ideias antes mesmo de que alguém possa avaliá-las? Depois da reunião, faça uma análise honesta, não para se criticar, mas para desenvolver consciência. A autoridade não é construída em um grande momento. Ela nasce da repetição, na maneira como você cumpre o que promete, na qualidade das suas contribuições, na forma como trata pessoas diferentes, na coragem de sustentar uma opinião e na humildade de mudar quando aprende algo novo. Conhecimento é parte da autoridade, mas a confiança que as pessoas depositam em você é construída pela experiência que elas têm na sua presença. Por isso, antes de pensar como parecer uma autoridade, pergunte: minha presença oferece segurança para que as pessoas confiem no que eu tenho a dizer? A autoridade não é uma frase na biografia, não é número de seguidores, não é título, é uma percepção construída entre aquilo que você sabe, aquilo que você demonstra e aquilo que você repete. Salve esse vídeo para assistir antes da sua próxima apresentação. E lembre-se, você não precisa entrar em uma sala para provar que é melhor do que alguém. Você precisa estar preparado para contribuir no nível do valor que possui. Eu sou Ana Brito e esse foi mais um vídeo da série Percepção Antecede a Oportunidade. Nos vemos no próximo.